Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação em toda a Bahia. Estamos começando agora o último debate com os candidatos ao governo do estado. Falamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Bahia, no bairro da Federação, em Salvador. Neste momento, outras emissoras afiliadas da Rede Globo em todo o Brasil também realizam seus debates. Ao longo dos últimos meses, a Rede Bahia vem realizando uma cobertura especial, integrada, através de todos os seus veículos, sempre com o objetivo de prestar um bom serviço para você, eleitor. O debate é mais uma oportunidade para que você acompanhe as propostas e avalie o desempenho dos principais candidatos. Aqui, no nosso estúdio, recebemos os candidatos ao governo da Bahia, cujos partidos ou coligações têm acima de 5 representantes no Congresso Nacional. São eles Kleber Rosa, do PSOL, ACM Neto, do União Brasil, Jerônimo, do PT, e João Roma, do PL. Esse posicionamento aqui no estúdio entre os candidatos foi decidido por sorteio na presença de representantes de cada um deles. O debate está sendo transmitido também pelo G1 Bahia. Vamos agora às regras do debate. O debate terá 5 blocos, sendo que no último bloco os candidatos vão fazer as considerações finais. As perguntas serão feitas de candidato para candidato. Em cada bloco de perguntas, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi definida em sorteio prévio, na presença dos representantes dos candidatos. O primeiro e o terceiro blocos serão de tema livre. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Já no segundo e o quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio ao vivo. Nos 2 primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder apenas uma pergunta. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos 2 blocos seguintes de perguntas, candidatos poderão ser escolhidos para responder a até 2 perguntas. O tempo de participação dos candidatos será o mesmo em todos os blocos de tema livre ou determinado. 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para responder, 1 minuto e 15 para a réplica e 1 minuto e 15 para a tréplica. No quinto e último bloco, cada candidato terá um tempo para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio. As regras acordadas com os representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e nem acusações que ofendam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a defesa e deve se manter dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate e nesse primeiro bloco o tema será livre. E lembramos mais uma vez que nesse bloco cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou, para evitar que alguém fique sem ser perguntado. Agora, de acordo com o sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Jerônimo, do PT. Candidato, boa noite. Quem o senhor escolhe para responder? Boa noite, Graziela. O ex-prefeito de Salvador. 30 segundos para a pergunta. Boa noite, Graziela. Bem-vinda à Bahia. Boa noite aos candidatos aqui presentes. E a você que está nos acompanhando de toda a Bahia, meu coração dirigido a você com um beijo. Ex-prefeito, você não cumpriu algumas missões suas enquanto gestor quando foi prefeito de Salvador. Não construiu creches no Brasil Carinhoso e não assumiu a responsabilidade do Fundamental 2. Como você quer que a Bahia acredite em um candidato com esse porte de gestor que não cumpriu suas obrigações?
Candidato ACM, 2 minutos para sua resposta. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite aos baianos e baianas que nos acompanham nesse momento. Com todo respeito, Jerônimo, aqui qualquer um pode ter moral para falar de educação, menos você. Por quê? Porque deixou a educação da Bahia em um dos últimos lugares de todo o Brasil. Na semana passada, foram divulgados os dados do último IDEB e da Prova Brasil. Na Prova Brasil, que mede o aprendizado em matemática e português, a Bahia ficou em penúltimo lugar. Para você que está me assistindo, sabe qual é o único estado que está numa posição, tá certo? Onde, quer dizer, a Bahia está na frente, é o Maranhão. Ou seja, nós somos o penúltimo do Brasil. Quem era o secretário de Educação do estado da Bahia? Aqui, o candidato Jerônimo, que foi testado e reprovado. Essa é a verdade, secretário Jerônimo. O senhor falhou na sua missão de ser secretário da Educação. Sobre o Brasil Carinhoso, aliás, eu muito me orgulho do meu desempenho à frente da prefeitura na área de educação. O Brasil Carinhoso não existia, a verdade é essa. Quando eu assumi a prefeitura, praticamente nenhuma cidade foi beneficiada pelo Brasil Carinhoso naquela época. Apresentaram terrenos que não tinham como ser aproveitados. Eu, na condição de prefeito, fui lá e resolvi. Porque diferente de vocês, que procuram culpados, desculpas, terceirizam a responsabilidade, eu não. Fui lá e resolvi. Depois da minha gestão, nós triplicamos o número de vagas em creches na capital, construindo novas creches, ampliando algumas que já existiam e ampliando as creches conveniadas com a prefeitura. Eu fui testado e aprovado. O senhor, testado e reprovado. Candidato Jerônimo, 1h15 para a réplica. Primeiro eu quero manifestar minha solidariedade ao povo negro da Bahia e do Brasil pelo uso inconveniente, inclusive pelo ex-prefeito que votou, seu partido votou contra as cotas raciais e agora está se utilizando disso. Mas sua campanha foi punida pela Justiça Eleitoral por usar de má fé. Foi punida. Foi punida por usar de inverdades contra mim. Mas quero dizer, ex-prefeito, que quando você fala mal da educação baiana, você tem que respeitar a escola pública. Nós temos professores qualificados, estudantes qualificados, e como você nunca pisou o pé, nunca estudou em escola pública, você não sabe o que significa a importância da escola pública. Quem revelou os dados do último IDEB, da avaliação da aprendizagem no Brasil, foi o MEC. Foi o MEC que disse que a Bahia, na minha gestão, teve a terceira melhor evolução na aprendizagem do país, a terceira. Mas quero dizer a você que está me ouvindo, eu cuidarei da educação. Escola em tempo integral, escola com a educação profissional, para que você de todo o estado possa ter uma escola de qualidade. Candidato ACM Neto, 1h15. Secretário Jerônimo, o senhor foi o pior secretário do Brasil. E essa é a minha grande diferença para o senhor. Eu fui prefeito de Salvador durante 8 anos. Durante 8 anos, a população de Salvador me considerou o melhor prefeito do Brasil. Eu não me contento com pouco. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, quero ser o melhor governador do Brasil. O senhor foi testado e reprovado. Para você que está me assistindo aí, a nota do IDEB da Bahia é 3,5, de 0 a 10, e ele está achando isso bom, depois de 16 anos governando o estado da Bahia. Agora, olha aqui para nós, Jerônimo, pelo amor de Deus, eu é que falo mal da educação, você não deve estar andando pela Bahia e conversando de verdade com os alunos e as suas famílias, porque eu rodei mais de 300 municípios da Bahia. E o que os alunos sempre me dizem é, poxa, Neto, a gente não conseguiu aprender, a gente está encerrando o ensino médio, não consegue aplicar para o Enem, a gente está encerrando o ensino médio, não consegue uma vaga de trabalho e conquistar o primeiro emprego. Mais uma vez eu digo, o senhor foi o pior secretário do Brasil, eu, por 8 vezes, fui considerado o melhor prefeito de todo o país. O próximo candidato a perguntar é João Roma, do PL. Candidato, para quem o senhor faz a sua pergunta? Ao meu adversário, o PT. Aqui é Lula contra Bolsonaro, 22 contra 13. Então, pergunta ao candidato Jerônimo.
O senhor tem 30 segundos. Candidato Jerônimo, o presidente Bolsonaro baixou impostos no Brasil. Zerou o imposto do gás, zerou o imposto do diesel, baixou imposto em mais de 4 mil itens. Já o governo da Bahia mantém um dos impostos mais altos no Brasil. Na verdade, essa talvez seja a principal similaridade entre o senhor e o candidato afroconveniente, que tem costume em aumentar os impostos e distribuir migalhas à população. O que é o que o senhor pensa sobre baixar os impostos? Porque nós vamos baixar os impostos no estado da Bahia. O senhor tem 2 minutos para responder. Muito obrigado pela oportunidade, ex-ministro. Eu quero dizer que esse tema é um tema importante. Mas eu quero também destacar a você que está em casa me ouvindo, que eu quero reconhecer aqui a sua coragem. Né? O senhor defender defender o indefensável. Seu candidato tem acima de 80% de rejeição. Bom, mas pelo menos o senhor tem coragem de defender um candidato. Pior é quando a pessoa fica numa posição de tanto faz. Não tem coragem de assumir quem é o seu candidato. E olhe que fez campanha para ele, indicou com seus partidos cargos do governo federal, mas agora fica dizendo que tanto faz. Para nós não é tanto faz. Outra coragem sua, porque o presidente da República, o seu presidente, é quem trouxe de volta o Brasil ao mapa da fome. É quem trouxe de volta o Brasil às taxas de desempregos. Eu quero dizer que eu me comprometi com o presidente Lula, que nós faremos uma grande articulação para que o Congresso Federal possa debater e aprovar uma reforma tributária, ex-ministro. Uma reforma tributária que seja justa, onde o pobre pague menos e o rico pague mais. Uma reforma tributária que não castigue os empresários, como o ex-prefeito em Salvador, quando foi prefeito, elevou as taxas de IPTU, fechando o comércio na Barroquinha, fechando o comércio na Barra e mais. Uma taxa altíssima com uma indústria de multas que, pelo amor de Deus, massacra Uber, massacra taxista e mais. Arrecadou recursos e não fez as creches, não fez uma maternidade. Salvador não tem uma maternidade. Se as mulheres precisam ter neném, tem que ter neném em uma maternidade da rede estadual. Então, eu quero dizer que, junto com Lula, nós faremos um grande movimento para que o Congresso possa aprovar definitivamente uma reforma tributária e a gente possa ter, naturalmente, uma lei que favoreça a geração de emprego e renda. Candidato João Roma, 1h15. Queridas amigas, queridos amigos, não adiantou nada Jerônimo conversar com Lula, porque nem Jerônimo vai ser governador, porque eu vou ganhar para ele no segundo turno, nem Lula vai ser presidente, porque Bolsonaro vai ganhar para Lula no primeiro turno. E qual é a verdade, pessoal? Que Bolsonaro baixou os impostos, diferente de como houve crise no passado, que Dilma quebrou a Petrobras. E Bolsonaro não, diminuindo os impostos. Aqui disseram que ia baixar somente 15 centavos. Quero ver qual é o posto de combustível que não tenha baixado pelo menos R$3 a gasolina. E isso é Bolsonaro, pessoal, que tem trabalhado, mesmo o presidente que é atacado a todo momento, tem trabalhado e trazido benefícios para a Bahia e tratado o povo baiano com respeito e com carinho. Trazendo aqui duplicações de obras, trazendo investimentos que antes não vinham para a Bahia. Nós vamos diminuir os impostos chegando no governo do Estado, vamos zerar o imposto do gás de cozinha, vamos baixar em 80% o imposto sobre o óleo diesel, que já está autorizado pelo CONFAZ. Então, são essas coisas que nós temos que ver com nitidez. Aqui na Bahia, se dá isenção para lagosta, mas não se dá isenção para farinha, arroz, feijão e charque, que é básico para a nossa população. Essa é a nossa diferença. Vamos baixar os impostos para melhorar a vida do cidadão. Candidato Jerônimo, 1h15 para a tréplica. Candidato, só para lembrar a você, quem regula os preços dos combustíveis é a Petrobras. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de você que está acompanhando a gente para me dirigir aqui ao ex-prefeito, que não estava vindo nos debates, agora veio, ainda bem, para a gente debater a Bahia, que quando você fala que governou Salvador, que foi um bom gestor, eu volto a dizer, não tem maternidade em Salvador. Não tem. Não tem creches do Brasil Carinhoso. E mais, 72 mil estudantes do Fundamental 2, se não fosse o Estado, não teria vagas para esses estudantes. Vá no site agora da Prefeitura e veja que tem vagas, as mães atrás de vagas da creche. Mas eu quero dizer, ex-prefeito, que eu fui formado, a minha formação foi para ser um bom filho, para ser um bom pai, um bom irmão, um bom amigo fiel, ser amigo fiel. E digo mais,
Eu fui formado para cuidar de gente. Eu não sei para quem você governou em Salvador, mas eu sei muito bem que a minha formação é para cuidar de você, de todo o estado da Bahia. Usarei o meu coração, usarei minha inteligência para que a Bahia continue sendo cuidado como se cuida de gente. Obrigada. Quem pergunta agora é Kleber Rosa, do PSOL. O senhor teria que perguntar para o candidato João Roma pelas regras do debate. Pois não, Graziela. Boa noite, seja bem-vinda à nossa terra. Boa noite ao nosso povo da Bahia. Boa noite aos senhores candidatos. Candidato João Roma, o senhor esteve participando nas duas gestões do ex-prefeito aqui, ACM Neto. Qual sua opinião sobre os processos de licitações na prefeitura, considerando que uma única empresa fez quase R$500 milhão de contratos com a prefeitura? Candidato João Roma, o senhor tem 2 minutos para responder. Kleber Rosa, nós temos órgãos de controle que devem verificar essas questões. E é sempre bom que as instituições sejam fortalecidas no nosso Brasil. E eu tenho muito zelo em tratar dessas matérias, até porque eu participo de um governo que não tem escândalo de corrupção. Um governo Bolsonaro que deixa muita gente frustrada de querer estar atacando ele e não consegue atacar. Diferente de um passado onde envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. Nós temos hoje um presidente que deixa uma eleição facílima de escolher, pessoal. Essa é a eleição onde nós temos a maior facilidade de escolher. Se nós queremos seguir adiante ao lado do presidente Bolsonaro, defendendo o nosso verde e amarelo, ou voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. A verdade é que o ex-prefeito sabia muito da chilique na prefeitura. E meus colegas da prefeitura sabem muito bem quem chegava para resolver as coisas. E o que nós queremos para o governo do estado da Bahia é alguém que possa chamar para si a responsabilidade e resolver os assuntos do nosso estado, como nós vamos fazer, baixando os impostos, criando o Auxílio Bahia, pessoal. Porque aqui, hoje, é o estado brasileiro que tem mais pessoas na faixa da pobreza e extrema pobreza. Vamos mudar essa realidade. Bolsonaro me chamou e disse: Roma, faça o que é certo e ajude os mais necessitados. E conseguimos idealizar e implementar o Auxílio Brasil, que hoje chega com um mínimo de R$600 para mais de 2,5 milhões de famílias baianas poderem colocar comida dentro de casa. É isso que nós vamos fazer com o Auxílio Bahia, dar ainda um complemento de renda para que o cidadão, que sabe onde o calo aperta, possa melhorar assim a sua vida. Vamos juntos, porque é fundamental que a Bahia possa se libertar de práticas políticas atrasadas, do empreguismo, do toma lá da cá, da troca de favores, de perseguição em pleno século XXI. Temos a oportunidade de superar esses grupos que se revezam no poder e a Bahia vai ficando para trás. Queremos uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, com João Roma e Bolsonaro. Quem vota 22 Bolsonaro, vota 22 João Roma. Candidato Kleber Rosa, o senhor tem 1h15 para a réplica. Bom, piada pronta do candidato Roma. Todos nós sabemos que o governo Bolsonaro é marcado pela corrupção. Inclusive, um dos seus ministros foi preso por corrupção. Isso é fato notório e inquestionável. Portanto, o candidato, eu posso dizer que ele participou de um governo que tem escândalo de corrupção e participou de um governo em Salvador, que eu fiz o questionamento e ele preferiu não falar sobre essa situação. Existe uma empresa que tem mais de R$500 milhões em contratos com a prefeitura, monopolizando em absoluto as licitações. E isso é algo que, no mínimo, precisa ser observado pelo povo da Bahia, né? Nós temos um candidato que é ex-prefeito, que está se propondo a ser governador da Bahia e precisa ter clareza e explicações a dar ao povo da Bahia. Inclusive sobre o crescimento do seu patrimônio de R$800 mil para R$41 milhões. É uma boa oportunidade, inclusive, para que o ex-prefeito explique melhor seu patrimônio, já que nos outros debates ele se negou a participar. Candidato João Roma, o senhor tem 1h15 para a tréplica. Candidato Kleber, o presidente Bolsonaro, todos sabem muito bem de sua conduta e do seu zelo pela vida pública. E tem transformado o nosso Brasil. O que nós vivemos hoje é literalmente a realização de uma promessa do Brasil como uma grande nação, com o preço da gasolina baixando, com os empregos cada vez mais aumentando no Brasil. Pena que a Bahia não acompanha isso. E o que nós vamos fazer é transformar essa realidade. Eu ouço muito falar aqui em voto útil, candidato, mas isso realmente fica
né, fora de contexto, porque nós sabemos muito bem que o presidente Bolsonaro tem um candidato aqui, que é o candidato João Roma, 22. E para mudar essa realidade, não adianta as pessoas virem dizer que com qualquer presidente governa, porque não é verdade. O ex-prefeito falta com a verdade à população, porque Dilma mandou R$0 para Salvador. E com Temer, ele tem que agradecer a Gedel Vieira Lima, que vivia lá, pedindo, por favor, ajuda aqui Salvador. Se não fosse Gedel, não havia benefício. E como é que ele vai fazer com o Bolsonaro? Que chamou o Bolsonaro de genocida, que atacou o presidente, que disse que não queria que o presidente pisasse na Bahia. E nós estamos aqui para defender o governo do presidente Bolsonaro. Imagine uma Bahia com João Roma governador e Bolsonaro presidente, como será a transformação desse estado. E agora quem pergunta é o candidato ACM Neto do União Brasil e pelas regras o senhor teria que perguntar para o candidato Kleber Rosa. Primeiro, João Roma, não coloque palavras em minha boca, mas depois a gente vai debater. Segundo, senhor Kleber Rosa, eu quero lhe informar o seguinte, eu fui prefeito de Salvador, não respondo a um processo, prefeito 8 anos, todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas do município. Mas eu quero saber do senhor o seguinte, aqueles que destruíram a educação da Bahia em 16 anos, merecem mais 4 anos governando o nosso estado e comprometendo o futuro dos nossos jovens? Candidato Kleber Rosa, 2 minutos. Olha, eu tenho defendido aqui um projeto para a educação da Bahia que passa, sobretudo, pelo respeito e pela valorização do professor, para além de outras tantas questões, óbvio. Nós estamos vivendo, neste exato momento, um problema que envolve um direito dos professores, que são os precatórios, e que o governador Rui Costa escolheu não pagar os juros, que é direito dos professores. E, obviamente, que isso é uma demonstração de desrespeito aos professores, isso é uma demonstração da pouca valorização que se dá à educação na Bahia. Isso é público, isso é nítido, e eu tenho defendido e me posicionado de forma muito dura em relação a isso. No entanto, candidato ACM Neto, o senhor, e eu tenho dito isso também, o senhor precisa prestar contas da sua gestão quando faz as críticas ao governador, ao governo, críticas que eu tenho legitimidade para fazer, nesse caso, inclusive por ser professor, mas que o senhor deve explicação sobre sua gestão. O senhor tem dito, por exemplo, que se for governador, vai fazer um secretariado totalmente técnico. No entanto, o seu grupo político mantém um engenheiro na direção da Secretaria de Educação do município, uma pessoa absolutamente incapaz de gerir a educação, tem levado a educação de maneira a confrontar cotidianamente com os professores, desrespeitando os professores, inclusive produzindo movimentos de greve dos professores, como aconteceu ainda nesse ano. Então, o senhor não tem moral para falar e fazer as críticas que o senhor vem fazendo ao governo do Estado, porque o senhor deve explicações, inclusive de respeito ao conjunto de servidores públicos que o seu grupo maltrata. Neste exato momento, por exemplo, os agentes de saúde estão acampados na porta da prefeitura, porque a prefeitura está promovendo um verdadeiro calote aos benefícios e aos salários dos agentes. Candidato ACM Neto, o senhor tem 1h15 para a réplica. Eu gostaria de esclarecer uma inverdade dita pelo candidato Jerônimo em relação às cotas. Eu, como prefeito de Salvador, eu implementei a política de cotas. O concurso público em Salvador passou a ter cotas porque eu coloquei lá. Então é bom registrar isso. Agora, eu lhe perguntei sobre educação, porque esse grupo que está aí comandando o governo do estado da Bahia comanda há 16 anos. Tiveram muitas oportunidades, muito tempo. E qual foi o resultado do trabalho deles? A educação da Bahia é uma das últimas do Brasil. Só está melhor do que o estado do Maranhão em matemática e português, que é o que interessa, que é o aprendizado. Agora, o cara que foi secretário de educação quer ser governador do estado. Se diz preparado para cuidar de todo o estado da Bahia. Foi testado e reprovado na educação. É claro, não terá condições para governar a Bahia. Nós vamos investir na educação porque a educação é o futuro, porque os nossos jovens não podem mais perder tempo. A educação da Bahia vai ser um exemplo e uma referência para o Brasil na nossa gestão. Candidato Kleber Rosa, 1h15. Não é referência
Assim como não é referência uma série de outros serviços públicos, o qual o candidato deve responder. O candidato sempre diz, vou chamar para mim a responsabilidade. O mesmo discurso que ele fez há 8 anos atrás, ou há 10 anos atrás, quando assumiu a Prefeitura de Salvador, pegou a cidade de Salvador, era a 4ª colocada em violência, e entregou a cidade para o seu sucessor em 1ª colocada em violência. Portanto, a gestão da Prefeitura do candidato aqui, ex-prefeito, falhou em tudo que fez, em absolutamente tudo. Essa fama de bom gestor nada mais é do que uma maquiagem construída com muita mídia, construída com muito marketing. E a Bahia precisa ficar alerta para o que acontece em Salvador, que é uma cidade da desigualdade, é uma cidade do desemprego, é uma cidade da fome, é uma cidade que quando chove as pessoas continuam perdendo suas casas e arriscando suas vidas. Portanto, fiquem alerta, não se enganem. E terminamos assim o primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo da Bahia. Depois dos comerciais, voltaremos com um bloco de tema determinado com o sorteio feito nesta urna aqui. Voltamos já já. Rede Bahia nas eleições 2022. Recomendo a escola. Com certeza. Não só recomendo,